Babilônia, 323 a.C. O ar era espesso, pesado com a mortalha úmida do calor oriental e o fedor metálico da doença. Esqueça a imagem do Deus Rei de Bronze, o conquistador incansável. Naquele quarto, restava apenas uma casca pálida, uma fortaleza de carne invadida pelo que parecia ser a mais vil das corrupções. Era uma época sem anestesia, sem as paliativas promessas da ciência moderna. E é aqui que a história de Alexandre, o Grande, se desfaz no mais puro horror biológico, e onde você, espectador do século XXI, não teria durado um único dia. Imagine-se ali, na escuridão quente, onde a febre não é um sintoma, mas um fogo literal que consome o cérebro, transformando pensamentos em brasas. O homem que havia chorado por não haver mais mundos para conquistar, jazia imobilizado, sua pele coberta de pústulas roxas e seu hálito uma exalação pútrida que prometia a morte aos que se aproximavam. O fígado, inchado e putrefato, parava de filtrar o veneno que de repente corria nas veias, que antes carregavam a glória de Pela. Esta não é uma história de estratégia militar. É um mergulho visceral na decadência, um estudo sobre como a mais radiante das vidas pode ser reduzida a uma poça de agonia em menos de 2 semanas. Se você tem estômago para testemunhar o que o destino ou a traição fizeram com o maior conquistador que já caminhou sobre a terra e suportar o cheiro de podridão que exala da história, acompanhe-nos. Mas saiba, o que vem a seguir é perturbador e talvez a prova de que a fragilidade humana é a única lei imutável. Voltamos então para o cadinho onde a alma de Alexandre foi forjada. Para entender a podridão que o consumiu em Babilônia, é preciso revisitar a podridão real que o gestou. Seu destino não foi escrito em tábuas de mármore, mas sim esculpido em uma corte macedônica onde a civilidade era uma máscara fina sobre a barbárie e onde o vinho corria mais livremente que a justiça. A doença que o abateu pode ter sido física, mas suas raízes, elas eram morais, plantadas em uma infância ensanguentada e cheia de sussurros de divindade. O palácio de Pela não era um lar, mas um ninho de víboras. A influência mais corrosiva e fundamental veio de Olimpíade, a mãe, uma esfinge de Épiro, cujas câmaras cheiravam a incenso queimado e a répteis domesticados. Ela era conhecida por dormir com serpentes, tratadas como companheiras divinas. Olimpíade não lhe ensinou amor filial, mas sim predestinação e fanatismo. Ela injetou em sua medula óssea a crença venosa de que ele não era filho do rei mortal Filipe II, mas sim descendente direto de Zeus. Essa semente de megalomania, esse direito inato à impunidade, foi o primeiro câncer que Alexandre carregou, muito antes de qualquer febre. Filipe II, o pai, era a antítese, brilhante, pragmático, mas também um alcoólatra cruel. Um homem de excessos bestiais, cujas cicatrizes e olhos vazados atestavam uma vida de combate implacável. Alexandre admirava seu gênio militar, mas o odiava por sua brutalidade e, crucialmente, por sua incapacidade de se contentar com uma única esposa. As traições de Filipe não eram apenas conjugais, eram políticas. O casamento dele com Cleópatra Eurídice, não confundir com a egípcia, uma nobre macedônica de sangue puro, ameaçou deslegitimar Alexandre, o filho da selvagem Olimpíade. O banquete de casamento que se seguiu foi o primeiro grande escândalo público, um momento de rancor bêbado onde a lealdade foi rasgada. Quando o tio da noiva implorou para que Filipe tivesse um herdeiro legítimo, Alexandre atirou sua taça de vinho e, no caos que se seguiu, Filipe, cambaleando, sacou a espada. A cena não terminou em sangue, mas terminou em exílio. Pai e filho trocaram ameaças mortais. Essa corte era um pântano moral. Aprender a reinar significava aprender a desconfiar, a manipular e, fundamentalmente, a eliminar.
A morte de Filipe, poucos anos depois, durante uma cerimônia pública, permanece o maior dos enigmas, uma nódoa escura que o tempo nunca limpou. Foi Pausânias, o guarda-costas traído, que empunhou o punhal, mas as sombras de Olimpíade, e sim de Alexandre, pairaram sobre o ato. O assassinato, conveniente em sua temporalidade e brutalidade, garantiu que Alexandre subisse ao trono sem rival. Ele limpou a corte de oponentes, executando qualquer parente ou potencial pretendente com uma frieza que chocou até mesmo os endurecidos macedônios. Essa purgação inicial, esse banho de sangue doméstico, foi o batismo de seu reinado. Ele vestiu o manto da conquista, mas por baixo dele as vestes estavam manchadas com o sangue de sua própria família. O preço da glória para Alexandre foi a absoluta alienação de sua humanidade. Desde cedo, ele internalizou a lição mais sombria da realeza. A lealdade é um mito e o poder absoluto exige sacrifícios que poucos homens sãos ousariam fazer. Sua ascensão foi rápida, fulminante, mas a velocidade com que conquistou o mundo foi a mesma velocidade com que ele se desfez de suas restrições morais. Essas sementes de desconfiança, paranoia e embriaguez violenta, semeadas na juventude, floresceriam em atos de selvageria, culminando nos acessos de raiva que o fariam assassinar seus amigos mais próximos. E assim, a estrada para a Babilônia estava pavimentada não apenas com ouro e sangue persa, mas também com as fissuras internas que tornaram sua queda inevitável. A poça de sangue que selou sua coroação foi o lubrificante para a máquina de guerra que Alexandre lançou sobre a Ásia. Sua ascensão foi menos uma marcha de libertação e mais uma infecção que se espalhou pelo mapa. O mundo conhecido se curvou diante dele, mas a cada vitória, a cada cidade incendiada, a cada tesouro saqueado, uma parte da sua mente parecia apodrecer, como um tecido exposto a toxinas incessantes. Essa ascensão foi ilusória, porque quanto mais ele conquistava o mundo externo, mais ele perdia o controle sobre seu mundo interior. A campanha na Ásia Menor e o massacre em Gaza, a humilhação do grande rei Dário Trero, tudo isso cimentou sua lenda. Mas a lenda era uma casca oca. O Alexandre que cruzou o Helesponto não era o mesmo que se prostrava no Egito, exigindo ser reconhecido como filho de Amon-Ra. Ali, no oásis de Siuá, ele finalmente cedeu à paranoia divina instigada por sua mãe. A aceitação de sua divindade foi o marco zero de sua degeneração psicológica. Ele parou de se ver como um general e começou a se comportar como um avatar. A humanidade que restava nele começou a se dissolver no éter da autoadoração. Essa mudança levou a um atrito corrosivo com seus companheiros mais antigos. Os macedônios, homens rústicos, orgulhosos de sua tradição de bebida e liberdade de expressão, não suportavam vê-lo adotar os costumes orientais, a opulência persa e, pior, o rito da prosquinesis, a prostração diante do monarca, um ato reservado aos deuses. Para eles, isso era a mais abjeta traição. Alexandre não estava apenas vestindo túnicas e sedas, ele estava vestindo a tirania. O primeiro grande sintoma da sua doença moral manifestou-se na Pérsia e tinha um nome: Parmênio, o general ancião, e seu filho Filotas. Parmênio era o pilar da campanha, a experiência que equilibrava a impetuosidade de Alexandre. Mas na paranoia crescente do rei, não havia espaço para figuras paternas ou conselheiros fortes. Quando Filotas, comandante da cavalaria de elite, foi falsamente implicado em um complô, Alexandre o submeteu a uma tortura brutal e o executou. A crueldade não terminou aí. Ele enviou assassinos através de milhas de deserto para executar Parmênio, que servia na Média, antes que o velho general pudesse sequer ouvir a notícia da morte de seu filho. A lealdade de décadas foi liquidada com a frieza de um burocrata. A mensagem era clara: a desconfiança havia se tornado política de Estado.
A execução de Parmênio foi o primeiro prego no caixão do respeito que seus generais nutriam por ele. O segundo ato de selvageria ocorreu em Maracanda, Samarcanda, e foi ainda mais pessoal. Cleito, o negro, o homem que havia salvado a vida de Alexandre no granico, era seu amigo de infância e o irmão de sua ama de leite. Durante um banquete, encharcado de vinho e arrogância, Cleito ousou criticar a degeneração persa de Alexandre, lembrando-o de que ele devia sua vida, e não apenas seu trono, aos macedônios mortais. A discussão, inflamada pelo álcool, rapidamente se transformou em fúria homicida. A cena é de um terror íntimo. Alexandre, tomado pela ira histérica, procurou uma lança e, antes que seus guardas pudessem contê-lo, atravessou o peito de Cleito. O sangue do amigo respingou no chão, misturando-se com o vinho derramado e a sujeira das sandálias. Alexandre, imediatamente arrependido, caiu em um luto histérico e teatral, clamando por sua própria morte. Mas o ato estava consumado. Ele havia matado com as próprias mãos a última voz de razão e humanidade em sua vida. O Alexandre que avançou para a Índia era um homem isolado, cercado por aduladores e generais que o temiam mais do que o amavam. A doença do poder absoluto havia devorado sua alma, preparando o corpo para a inevitável infecção que o esperava em Babilônia. Ele estava no auge de sua glória, mas internamente já estava entrando em decomposição. A marcha para a Índia foi a manifestação física de seu esgotamento mental. O exército, fatigado e encharcado pelas monções do Punjab, sentia a crescente loucura de seu líder. Alexandre, cada vez mais impulsionado por caprichos mitológicos do que por necessidade estratégica, os arrastou através de picos e rios até que, nas margens do rio Ífasis, os veteranos finalmente se revoltaram. O grande rei, acostumado à obediência cega, foi confrontado por um motim silencioso, mas resoluto. Seus soldados haviam chegado ao limite da endurance humana. Eles queriam o lar, e não mais glória forçada. Essa recusa, essa humilhação pública, corroeu a armadura de sua divindade. Ele se retirou para sua tenda, isolado em um acesso de raiva e melancolia por 3 dias, esperando que a fome e o medo quebrassem a vontade de seus homens. Mas eles permaneceram firmes. Alexandre, pela primeira vez, teve que ceder. A retirada que se seguiu não foi uma manobra estratégica, mas uma fuga de si mesmo, marcada por uma rota de regresso que beirava o suicídio em massa. A descida pelo rio Indo, embora inicialmente gloriosa, levou a um ato de pura imprudência temerária na tomada da capital dos Malhos. Desafiando a lógica e a segurança, Alexandre se atirou sozinho nas muralhas inimigas, caindo dentro da cidade e sendo imediatamente cercado. Um dardo indiano perfurou seu pulmão, quase matando-o. O resgate foi brutal e sangrento, e por semanas a vida do conquistador oscilou entre a febre e o desespero. A ferida física curou, mas a cicatriz psicológica permaneceu. Ele havia abraçado a morte de forma imprudente. A volta para Susa foi a parte mais devastadora de sua jornada. Em vez de seguir as rotas costeiras, ele forçou a maior parte do exército a cruzar o deserto da Gedrósia. Foi um ato de punição auto-infligido e, por extensão, infligido aos seus homens pelo motim no Ífasis. A passagem pela Gedrósia é um capítulo de horror esquecido. Milhares de soldados, não mortos em batalha, mas consumidos pela areia, pela sede excruciante e pela loucura do calor. Crianças nascidas das concubinas, mulheres e a maior parte do trem de bagagem foram abandonados à mercê do deserto. A crueldade da natureza foi apenas espelhada pela crueldade do rei. Quando Alexandre finalmente emergiu das dunas, ele encontrou seu império cambaleando. Os sátrapas, presumindo sua morte no deserto, haviam se tornado pequenos tiranos, saqueando templos e violando a ordem. Sua resposta foi rápida e sanguinária. Uma série de execuções públicas, purificando a administração com um novo banho de sangue.
A confiança, já escassa, evaporou-se completamente. Em Susa, ele tentou forjar uma unidade impossível. O casamento de Susa foi uma cerimônia colossal onde 10.000 de seus soldados se casaram com mulheres persas. Alexandre casou-se com 2 princesas. A intenção era a fusão cultural. O efeito foi o ressentimento macedônico. Eles viam isso como uma substituição de sua cultura. A decadência se aprofundava e a paranoia não tardaria a reclamar outra vítima. Havia Calano, o filósofo cínico indiano que ele trouxera consigo. Calano, sentindo a iminência da morte física, mas desejando uma morte gloriosa, decidiu se imolar em um pira funerária. No meio das chamas crepitantes, Calano, com uma calma assustadora, prometeu a Alexandre que eles se encontrariam novamente em Babilônia. A profecia, bizarra e sombria, não era uma promessa de reencontro celestial, mas uma ameaça velada. Para Alexandre, que já se equilibrava no precipício da megalomania e da depressão, as palavras do sábio ardente ressoaram como um presságio de ruína. Ele estava voltando para a Babilônia, e o fogo que consumiu Calano parecia ter acendido o pavio de sua própria mortalidade. Ele estava de volta ao coração pulsante do império, mas o coração que batia em seu peito já estava doente. Chegando em Babilônia, a cidade prometida, Alexandre não encontrou descanso, mas sim um palco para o último ato de sua autodestruição. A opulência da capital parecia ridícula diante do desgaste de seu corpo. Seus músculos, antes definidos pela dureza da guerra, estavam agora cobertos por uma camada frouxa. O brilho maníaco em seus olhos cedia cada vez mais ao olhar turvo do excesso crônico. Ele estava visivelmente inchado e fatigado. A manifestação física de 10 anos de álcool não filtrado, feridas mal curadas e um estresse incessante que o desumanizava. Babilônia era um presságio. Ao se aproximar da cidade, os caldeus, os sacerdotes astrólogos, imploraram-lhe que não entrasse. Eles previam desastre se ele se atrevesse a montar em sua carruagem em direção ao ocidente, aconselhando-o a entrar pelo leste. Alexandre, o homem que se via como destino, descartou a advertência como superstição. No entanto, a semente da dúvida foi plantada. O homem que havia se proclamado Deus sentia o gelo do medo percorrendo sua espinha. Seu comportamento se tornou errático, oscilando entre a grandiosidade insana e a melancolia profunda. A principal atividade de Alexandre nessa fase final era beber. E não beber vinho, mas sim o veneno lento da Macedônia. O vinho puro, ou quase puro, bebido em quantidades monstruosas. O consumo excessivo, uma tradição de sua corte, agora era uma fuga patológica. Eram festas intermináveis, onde a razão era afogada em ânforas. Uma noite, durante um desses infames simpósios, Alexandre participou de um desafio de bebida em homenagem a Hércules. Ele teria esvaziado de uma só vez um cálice enorme, o cálice de Hércules. No rescaldo dessa bebedeira épica, a ruína o alcançou. Ele foi atingido por uma dor lancinante no fígado e um tremor que o sacudia como um junco. A doença se manifestou com uma ferocidade terrível, uma cascata de sintomas que os médicos da época não tinham como combater. A febre escalou, transformando o suor em vapor e a pele em pergaminho queimado. O delírio logo se seguiu. Os relatos descrevem uma dor abdominal tão aguda que ele gritava, um fogo interno que corroía suas entranhas. O sono tornou-se impossível, substituído por um tormento constante. Então vieram os sinais externos. A pele, antes bronzeada pelas campanhas, tornou-se ictérica, amarelada e febril, um sintoma clássico de hepatite alcoólica ou febre tifoide, ambas doenças que prosperam em condições de saneamento precário e corpos exaustos. A lenda do Deus Rei começou a se desmanchar em humilhação biológica. A sede era insaciável, mas a água parecia apenas alimentar a fornalha dentro dele.
A voz falhou, reduzida a sussurros roucos, até que o silêncio se impôs. A dor era um fardo tangível, esmagador. As últimas 2 semanas de Alexandre foram um calvário onde cada respiração era uma batalha. Se os médicos modernos pudessem ter lhe oferecido paliativos, talvez a morte fosse menos cruel. Mas ele estava à mercê da natureza em seu estado mais primitivo, sofrendo sem alívio, cercado pelo cheiro de suor rançoso, vômito e a lenta putrefação interna. Neste momento de absoluta desamparo, onde o corpo trai a mente e a glória se torna um peso morto, olhe para essa agonia e pergunte-se honestamente: você teria sobrevivido a essa dor? Você conseguiria suportar 10 dias de febre incessante sem medicamentos, sabendo que seu império desmoronava do lado de fora do seu quarto? O que você faria no limiar da morte sem alívio? Deixe seu comentário e conte-nos se a fragilidade humana de Alexandre o torna mais ou menos herói para você. Essa ruína física expôs a fragilidade do homem que se acreditava imortal. Ele podia conquistar o mundo, mas não podia vencer a bactéria ou o colapso de seu próprio sistema orgânico. E batalha final não foi travada no campo de Gaugamela, mas nos recessos sombrios de seu fígado, uma batalha que ele estava irremediavelmente perdendo. A transição da febre para a agonia foi a passagem da doença para o martírio. Alexandre não teve uma morte rápida. Ele foi lentamente desmantelado pelo que quer que o estivesse consumindo. Durante os 10 dias finais, o quarto real em Babilônia transformou-se em um templo fúnebre antes que a vida o abandonasse. O silêncio que se abateu sobre o rei era mais aterrorizante do que seus gritos anteriores. A incapacidade de falar era a derradeira humilhação para o homem cuja palavra comandava legiões. A corte, apavorada e dividida, observava o espetáculo com uma mistura de medo e antecipação voraz. Seus generais, os diádocos, aqueles que logo dilacerariam seu império, reuniam-se nos corredores, cada um medindo o tempo restante de vida do rei, calculando a chance de agarrar um pedaço da herança. Os relatos dos historiadores, embora divergentes sobre a causa, convergem na descrição do sofrimento final. Nos primeiros dias, ele tentou manter a rotina, ditando ordens e recebendo relatórios. Mas a força o abandonava rapidamente. Depois, ele perdeu a capacidade de mover as extremidades. O corpo, antes o instrumento de sua vontade implacável, tornava-se uma prisão fria. A febre era tão violenta que os médicos tentavam resfriá-lo, colocando-o em uma banheira de água fria no meio do jardim, uma imagem patética do titã sendo submetido à mais básica das terapias, enquanto a morte ria de suas tentativas vãs. Ele era retirado, envolvido em mortalhas úmidas, apenas para que a fornalha interna se reacendesse. No quarto dia de sua agonia, ele perdeu a visão periférica e a fala se tornou incompreensível. Os generais mais próximos, Ptolomeu, Pérdicas, Lisímaco, aproximaram-se de seu leito. O terror era palpável. O império, que se estendia da Grécia à Índia, dependia de uma única mente que agora se desvanecia. Eles precisavam saber quem era o herdeiro. Os relatos dramáticos sugerem um momento final de lucidez, ou talvez um último delírio de poder. Pérdicas perguntou-lhe: a quem o rei deixa seu império? Alexandre, que mal podia mexer a mão, levantou-a e, segundo a lenda, sussurrou uma palavra terrível, destrutiva. Toi kratistoi, ao mais forte. Ou, numa variação mais sombria e talvez mais honesta, ele respondeu com um gemido indistinto que soou como Crateros, o nome de um de seus generais. Ou, o mais provável, ele não disse nada coerente. A ambiguidade desse sussurro final lançou o mundo em 40 anos de guerra sangrenta. Se ele havia planejado a destruição ou se estava apenas delirando, nunca saberemos, mas o efeito foi cataclísmico. No 7º dia, os rumores de sua morte prematura espalharam-se pelo acampamento.
O medo da desordem e a suspeita de envenenamento cresceram. Para acalmar as tropas, uma medida desesperada foi tomada. Os soldados macedônios, os veteranos de 1000 batalhas, foram autorizados a marchar em procissão silenciosa pela Câmara de Alexandre. A visão era chocante. O conquistador do mundo jazia pálido, esquelético e crucialmente vivo, embora mau. Ele era a prova visível de que a glória não imuniza contra a decadência. Ele mal conseguia mover a cabeça ou os olhos. Cada soldado, ao passar, testemunhava a morte lentamente drenando a vida do corpo de seu rei. Era um adeus mudo, a homenagem forçada a um homem que os havia arrastado ao inferno e de volta, e que agora pagava o preço em carne viva. Essa procissão foi o clímax da sua agonia. Ele estava exposto, vulnerável e incapaz de lutar contra o único inimigo que nunca pôde ser conquistado: a mortalidade. A dor cessou não pela cura, mas pelo colapso do sistema. O que restava era apenas a espera. Aproximava-se o dia 10 de sua doença e a linha tênue que separa a vida da morte em Babilônia começou a vibrar e ceder. Os sintomas haviam evoluído da febre e da dor intensa para uma paralisia progressiva e um estupor profundo. Seu corpo, exaurido pela batalha contra a infecção, fosse ela o tifo transmitido pela água, a malária ou o fogo corrosivo do álcool, estava em modo de desligamento total. O ambiente no quarto se tornou irrespirável, carregado de desinfetantes primitivos e odores de exaustão corporal. A respiração de Alexandre era superficial e irregular, um estertor ocasional que era a única prova de que ele ainda não havia cruzado o limiar. Seus olhos, que antes incendiavam exércitos, estavam vidrados, fixos em um ponto invisível no teto, ou talvez no peso esmagador de sua própria história. A cena final se desenrola com a inevitável lentidão da tragédia. Os generais mais próximos, incapazes de fazer qualquer coisa além de observar, sentiam o peso da história se inclinando sobre eles. O que fazer? Quem assumiria o comando? Eles estavam à beira de uma anarquia que eles mesmos provocariam, mas o respeito supersticioso pela realeza ainda os impedia de agir antes que o último suspiro fosse dado. A lenda se entrelaça aqui com a crua realidade. No anoitecer do 10º dia, ou talvez na manhã do 11º, dependendo da fonte que se consulta, o calor opressor da Babilônia parecia absorver a pouca energia vital que restava em Alexandre. O momento preciso de sua morte, em junho de 323 a.C., é envolto em um silêncio violento. Não houve discursos finais grandiosos, nem ordens estratégicas finais, apenas o colapso do motor humano. O conquistador não partiu em meio ao trovão, mas com o som úmido e quase inaudível da última exalação. O peito parou de subir. O calor do quarto não era mais a febre de um homem, mas o calor estático de um cadáver. Imediatamente após o último suspiro, o caos foi contido, não pela ordem, mas pela paralisia do choque. O mundo de repente ficou sem eixo. O que se seguiu foi uma das mais estranhas e perturbadoras observações históricas, que lança uma sombra sobre toda a narrativa de sua morte natural. O corpo de Alexandre, o Grande, permaneceu intocado, deitado em seu leito real. Em Babilônia, sob o calor sufocante do verão mesopotâmico, a decomposição deveria ter sido rápida e brutal, uma prova rápida da fragilidade da carne. Mas, segundo os registros de Ptolomeu I, seu futuro sucessor no Egito, e Aristóbulo, um dos engenheiros, o corpo de Alexandre não deu sinais de putrefação por 6 dias inteiros. Não houve rigidez cadavérica perceptível, nem a descoloração esverdeada da pele, nem o inchaço dos gases da putrefação. O corpo permaneceu estranhamente intacto, quase sereno, no calor opressor. Essa anomalia foi imediatamente interpretada por seus seguidores como prova definitiva de sua divindade. Como poderia um corpo mortal resistir à corrupção da carne?
A explicação, porém, pode ser muito mais sombria e humana e aponta diretamente para a possibilidade de envenenamento ou, mais perturbadoramente, para um diagnóstico médico terrível, Guillain-Barré Syndrome, ou alguma outra forma severa de paralisia. Se Alexandre tivesse sido vítima de uma paralisia ascendente, ele poderia ter entrado em coma e parado de respirar. Mas se seus sinais vitais fossem extremamente fracos, os médicos da época, que dependiam da respiração e do pulso para declarar a morte, poderiam ter declarado-o morto quando ele estava, na verdade, apenas paralisado e consciente. Um pesadelo de consciência aprisionada. O conquistador do mundo, lúcido, mas incapaz de gritar, testemunhando a si mesmo sendo declarado morto. Assim, o último suspiro de Alexandre pode não ter sido seu último momento de consciência. A imagem final de sua agonia pode ser a de um homem totalmente paralisado, olhando com olhos vidrados enquanto seus generais começavam a fatiar seu império, ele próprio incapaz de mover um dedo para deter a carnificina antes que o coração parasse de vez. Com o rei oficialmente morto, a dignidade evaporou-se, substituída pela ganância e pela paranoia. A profanação de Alexandre começou não no campo de batalha, mas nos corredores silenciosos de Babilônia. O corpo, que havia resistido à putrefação de forma misteriosa por dias, tornou-se o centro de uma disputa macabra, o prêmio mais valioso e simbólico do império. A primeira profanação foi a política, a quebra imediata de sua vontade. Seus generais, os diádocos, ignoraram qualquer planejamento sucessório coerente. A mãe de Alexandre, Olimpíade, e sua esposa Roxana, que estava grávida, foram rapidamente marginalizadas. O império foi fatiado na Convenção de Babilônia, rasgando o mapa que Alexandre havia desenhado com sangue. Seu legado foi devorado antes que sua carne pudesse ser devorada pelos vermes, mas a profanação física logo seguiu. Com o corpo finalmente apresentando sinais de mortalidade, ou talvez finalmente cedendo à putrefação real após a estranha latência, era imperativo mumificá-lo e prepará-lo para uma viagem funerária digna de um deus. Os preparativos foram grotescos. Para transportar o cadáver do maior conquistador da história, foi necessário um caixão que desafiava a escala. Artesãos foram recrutados para construir um sarcófago tríplice, um primeiro caixão de ouro maciço dentro de um segundo de ébano e, finalmente, uma urna externa de mármore e ouro, selada por uma tampa de vidro que permitia que o rosto do rei fosse visto. O corpo foi embalsamado de maneira a preservar a ilusão de poder, coberto com mel e especiarias, um ritual de negação da mortalidade. A longa viagem funerária, que deveria ser um tributo solene, transformou-se em um roubo. Pérdicas, o general encarregado de levar o corpo de volta à Macedônia para ser enterrado na necrópole real, iniciou a marcha. Mas a Macedônia não estava nos planos de Ptolomeu, que havia se apossado do Egito. Avançando sorrateiramente com suas próprias forças, Ptolomeu interceptou o cortejo fúnebre no que é talvez o maior ato de roubo de sepultura da história. O corpo de Alexandre foi desviado. Não se tratava de lealdade. Era sobre legitimidade. Possuir o cadáver de Alexandre era possuir a aura de seu poder. Uma reivindicação tangível à divindade. Ptolomeu levou o caixão para Mênfis, no Egito. Ali, o corpo sofreu uma autópsia profana. Foi exibido publicamente, uma relíquia de poder, não uma pessoa. Depois, foi transferido para Alexandria, onde foi depositado em um mausoléu magnífico. Mas a história do corpo não termina na honra, e sim no abuso. Ao longo dos séculos, o caixão de ouro foi aberto inúmeras vezes. Não apenas por respeito, mas por ostentação. Imperadores romanos, em sua busca por legitimação, visitaram e tocaram o corpo.
O imperador Augusto, em particular, em uma visita no século I a.C., inadvertidamente causou um dano irreparável. Ao tocar o nariz mumificado de Alexandre, ele o quebrou. O toque de um imperador, destinado a ser reverente, resultou em mutilação. O ápice da profanação ocorreu talvez com Calígula. O imperador romano, em sua megalomania bizarra, não apenas admirou o cadáver, mas o saqueou. Calígula levou a couraça de Alexandre, que adornava o corpo mumificado, e a vestiu, transformando o corpo do conquistador em uma mera fantasia para seu próprio delírio. Os restos sagrados foram reduzidos a um manequim, um vestiário de luxo para a loucura imperial. Eventualmente, a tumba de Alexandre desapareceu dos registros, perdida na desordem de Alexandria. O caixão de ouro maciço foi presumivelmente derretido por ladrões ou usado para financiar alguma guerra. O corpo, roubado, exibido, tocado e saqueado, teve um fim indigno e anônimo. Aquele que havia buscado a imortalidade foi reduzido a pó, seu paradeiro final sendo um mistério, uma lição sombria de que nem mesmo os maiores homens escapam da profanação final. A agonia de Alexandre terminou no leito, mas sua morte deu início a uma agonia global que duraria gerações. O legado que ele deixou não foi o de um império unificado, mas sim o de um vácuo de poder preenchido por 40 anos de guerra fratricida. A resposta ao sussurro final, ao mais forte, foi a extinção violenta de todos que tinham seu sangue. Seus generais, os diádocos, não lutaram por ideais, mas por territórios e pela validação de seus próprios egos. Cassandro, um dos diádocos mais frios, encerrou a linha dinástica macedônica com uma crueldade metódica. Olimpíade, a mãe que o havia inflado com sonhos de divindade, foi executada sumariamente. Roxana, sua esposa, e o jovem Alexandre IV, seu único herdeiro legítimo, foram aprisionados e, anos depois, assassinados. O filho do conquistador foi estrangulado em cativeiro por ordem de Cassandro. O sangue real de Alexandre foi derramado no chão, garantindo que o ciclo de violência que ele havia iniciado com a purgação de Pela chegasse ao seu final lógico e trágico. O verdadeiro legado sombrio de Alexandre reside na demonstração de que a ambição ilimitada é uma doença mais virulenta do que qualquer febre tifoide. Ele fundou cidades e espalhou o helenismo, mas o fez sobre montanhas de cadáveres, alimentando sua própria lenda com o sofrimento de incontáveis culturas. A decadência moral que o levou a matar seus amigos e a se perder no álcool refletiu-se na anarquia subsequente. Seu império foi a prova de que a conquista só vale enquanto o conquistador respira. Depois, o caos é a única certeza. Se a causa de sua morte foi doença, foi a natureza a reequilibrar o jogo contra a arrogância humana. Se foi envenenamento, foi a traição, um eco final da lição que ele aprendeu em Pela. Nunca confie em ninguém, nem mesmo nos que bebem na sua taça. O mais provável, no entanto, é que Alexandre tenha sido vítima de um coquetel mortal. Anos de consumo alcoólico destrutivo que destruiu seu fígado, combinado com uma infecção grave. Tifo ou febre do Nilo Ocidental, potencializada pelo corpo exausto e subnutrido. Ele morreu em uma cidade que não era sua, longe da Macedônia, e seu corpo nunca encontrou descanso. O homem que forçou a história a se curvar diante dele terminou como um cadáver roubado e profanado, uma relíquia exibida até a autodestruição. Não há triunfo nessa imagem, apenas o retrato brutal da fragilidade. O maior de todos os reis foi, afinal, o mais fraco diante da decadência biológica. A história de Alexandre não é um hino à glória, mas um epitáfio sobre os custos do poder absoluto. Ele nos lembra que a verdade histórica é raramente heróica, mas frequentemente sombria, visceral e perturbadora.
Se você conseguiu suportar esta viagem pela decadência e desgraça, e se você entende que a história é um campo minado de horrores esquecidos, não deixe essa narrativa ser engolida pelo esquecimento. Junte-se a nós na escuridão. Inscreva-se neste canal para garantir que a memória dos grandes colapsos e das tragédias humanas nunca seja esquecida. Deixe seu like e comente. A morte de Alexandre foi um castigo divino ou apenas a consequência previsível de uma vida de excessos? Inscreva-se e nos ajude a desenterrar a próxima história que a história tentou esconder. Até a próxima vez, e que sua história seja lembrada e não esquecida.